Olá, querido amigo, tudo bem? Nós estamos fazendo uma série do livro de Atos, capítulo 15. Seja bem-vindo ao nosso canal, que a bênção do Criador esteja com você sempre, tá bom? Capítulo 15, a controvérsia da circuncisão dos gentios. Interessante que um dos problemas centrais do livro de Atos ali para o final, e eu acredito que você vai encontrar esse embate, é igual você termina um jogo e você continua esse embate nos bastidores, né? Capítulo 15 começa a sinalizar. O livro de Atos termina lá para o capítulo, se eu não me engano, 28, né? Capítulo 28. Mas ela continua através das cartas de Romanos, através das epístolas ali, pequenas, grandes. Continua esse embate. Então a gente precisa entender lendo o livro de Atos. Se você quer entender as cartas, você precisa ler as cartas. A carta principal, né, de Atos, que revela os pormenores, né, e grandes histórias sobre o apóstolo Paulo e seus contextos. Interessante que muitos judeus se converteram na Judéia, mas eles tinham um problema conceitual. Que se nós aceitamos Jesus ali, mas para sermos salvos nós precisamos circuncidar, porque nós precisamos continuar sendo o seu povo, o povo de Deus. Então eles criaram esse conceito, circuncidar, marcar na carne, seguir os costumes de Moisés, senão não pode ser salvo. Então houve muitas discussões entre eles. E agora? Os judeus colocaram um ponto fundamental ali. O apóstolo Pedro de repente estava claro, né? Daquela visão que ele teve do lençol, que não podia separar o que é coisa boa, o que é ruim. Mas os outros discípulos poderiam ter dúvidas, e é nesse momento que houve discussões. Aí dúvidas é ruim entre um povo, né? E eles questionaram, né, se era necessário circuncidar de acordo com a lei de Moisés. Então houve uma discussão muito grande. Então eles foram para Jerusalém examinar a questão. É interessante que há muitas pessoas que pensam assim, então por que Deus não mandou uma visão? Não. Deus quer que as pessoas busquem nas escrituras fundamentos para tomar decisões. Então não adianta, Deus me revelou que tal coisa. Isso é perigoso. E o verso 9 diz assim, e não estabeleceu distinção alguma. Isso aqui é o sermão do Pedro, né, dando opinião. Não estabeleceu distinção nenhuma. Interessante que a lei que ele está falando aqui de Moisés, o que causa distinção, separação, é a circuncisão, marcar na carne. E uma pessoa poderia se gloriar, eu sou circuncidado e você não é, logo eu sou salvo e você não. Isso é um perigo, né? Ser salvo pelas obras. E Deus não estabeleceu distinção alguma. Todos são purificados somente pela fé no coração. Agora, por que vocês estão tentando a Deus colocar dura serviço sobre as pessoas que nem os pais suportaram? Então nós cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também por aqueles que foram. Então não é a lei de Moisés, não é os costumes que vão nos salvar, é somente pela graça. Somente pela graça. Fazer coisas não ajuda. Agora muita gente vai para um extremo de que Deus aboliu foi tudo, não serve para nada. Dizem que até o Antigo Testamento não serve, sem conhecer as bases dela. Então já o Tiago, ele dá um parecer muito bonito e maravilhoso que deu, explicou tudo o que eles já sabiam já, né? Usou palavras mais bonitas e interessantes. Pelo que eu julgo, não devemos perturbar aqueles que dentro dos gentios se converteram a Deus. Aí ele deu a recomendação. Mas escreve-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne, da animais sufocados e do sangue. Então, recomendações básicas. Para você ser purificado, para você evitar, né? Realmente a pessoa que era circuncidada, ela estava separada, ela estava pura, limpa, povo de Deus, seleto. Mas isso fazia a pessoa ficar pura? Sim, de certa forma sim, mas aquilo passou, não tem mais necessidade. Jesus veio, não tem necessidade mais de separar o que é povo de Israel e o que não é. Agora, a recomendação é que para você se purificar dessas coisas, não precisava marcar na carne. Precisava necessariamente evitar essas outras coisas que as pessoas que dizem, né, judeus, um judeu poderia estar muito bem marcado externamente como alguém puro, mas poderia estar contaminando aqui dentro da cabeça. Isso é um problema. Então, o que ele deixou a recomendação dele? Tanto os judeus quanto os gregos deveriam praticar o seguinte, que se abstenham das contaminações dos ídolos,
As contaminações envolve adoração, envolve questões sexuais, envolve você ter relações ali com sacerdotisa, envolve você estar nesses lugares onde acontece as sacanagens, porque envolve adoração isso aí. Não é igual você adorar uma imagem ali, como acontece. É você praticar os rituais, que envolvem sensualidade, provocam desejos. Isso que é perigoso. Os rituais gregos, né, e romanos envolviam essas coisas. Era perverso. Hoje a gente não vê. Então é importante nós percebermos esses detalhes aí. Relações sexuais ilícitas, aquelas que troca de casais, né? E essas coisas que o pessoal dá um nome, né? De várias pessoas ter trisal, né? Essas coisas que acontecem por aí. Comer animais que morrem por aí de qualquer jeito. Comer o sangue, enfim. Então ele dá um monte de recomendações. E a igreja recebeu essas informações com muita alegria. As orientações. E um ponto final que eu gostaria de finalizar esse capítulo é que houve uma controvérsia entre eles. Estavam convertidos os apóstolos, sim, mas eles não tinham sangue de barata, né? Eles brigaram entre eles aqui por uma questão de justiça, né? O fulano de tal não veio e agora quer vir agora. Aí houve uma discussão entre eles que se separaram ali. Isso é importante perceber que pessoas como homens, né? Pessoas de Deus ali têm as suas falhas. Somente Deus pode reparar o nosso caráter. Então é isso que termina o capítulo 15. Muito obrigado, caro amigo, por sua atenção. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nós possamos aprender com essas histórias, fortalecer os nossos pensamentos, conceitos sobre Deus e o que Deus pode fazer por nós, o que nós podemos fazer. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. E desde já faça parte desse canal. Não se esqueça, se inscreva, dê seu like e faça parte da nossa rede social. Até a próxima, que Deus nos abençoe.